Oi, tudo bem? Eu sou Victor Ramalho, este é o programa Discípulos. Estamos gravando já do novo escritório, que eu chamo de Rincón del Coyote. Estou de férias, mas como surgiram muitas solicitações para tratar de um certo tema, eu vou conversar com vocês. E qual que é esse tema? O tema é: qual o problema de participar da Festa do Dia das Bruxas, o Halloween? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Até lá! Eu sei que a música foi meio tenebrosa, mas a ideia era essa, criar um clima para mostrar para vocês algumas coisas. Qual é o problema em si de participar de uma festa? Não é só uma brincadeira, não é só uma festa de máscaras, não é só pegar doce, não é só entretenimento. Qual o problema disso, afinal de contas? Será que não está sendo muito exagerada a questão? Será que os pastores não estão muito preocupados com coisas que não deveriam? Eu ouço muitos argumentos, em especial de pessoas que têm pouco ou nenhum compromisso com o Evangelho, mas que são membros da igreja, sobre tal assunto. Eu sei que a palavra é meio dura, mas é verdade. Eu não costumo ouvir essa defesa da festa do Dia das Bruxas vindo de pessoas que têm um compromisso com o Evangelho. Não estou falando nem com a igreja local, estou falando com o Evangelho. Normalmente, quem defende, quem quer participar, quem defende que pode participar, é aquela pessoa que pouco lê a Bíblia e, portanto, é um religioso de linha evangélica, mas que não tem um compromisso verdadeiro com o Evangelho na sua vida no dia a dia. E isso é preocupante, porque são essas pessoas, infelizmente, que estão em maioria hoje nas chamadas igrejas evangélicas, protestantes ou cristãs, e são elas que estão pressionando uma situação. Anos atrás, eu ainda jovem no pastorado, soube de um colégio denominacional, numa certa cidade, aqui em São Paulo, que a direção teria promovido a Festa das Bruxas. Foi um auê geral, os pastores daquela cidade se manifestaram, e se eu não me engano, no mínimo, a diretora foi advertida, mas eu acho que ela foi removida da função, que estava plenamente correto. Muitas crianças são submetidas a participarem dessa festa porque entendem que é uma atividade cultural. Cultural de onde? Não é nem daqui desse continente. Na verdade, ele foi trazido de fora. Tá? Não faz parte da cultura brasileira, sul-americana, latino-americana, nem americana em geral. Porque, na verdade, os próprios norte-americanos, os estadunidenses, trouxeram isso dos europeus. Não vem da tradição disso. É claro que existem outras festas. Por exemplo, na Argentina e no México tem as festas para San La Muerte. Tem até um desenho aí, eu não assisti, mas soube que saiu um desenho no cinema mostrando um pouco disso. Há toda uma ideia de tentar vender uma noção lúdica, divertida para as crianças sobre esse evento. Será que é só isso? Será que eu estou errado? Será que tantos pastores estão errados? Será que isso é só uma preocupação de grupos radicais, marginais entre o evangelicalismo e o cristianismo, grupos ultralegalistas? Não, não é. O fato é que muitos que estão se envolvendo com isso não percebem a dimensão do que estão fazendo. Você pode procurar na internet, hoje é fácil você procurar na internet, e você vai perceber que esta festa do Dia das Bruxas deriva de uma festa celta chamada Samhain, onde era feito todo o oferecimento de sacrifícios e oferendas aos mortos, porque eles sairiam da sua morada, viriam para a terra, e a forma de evitar que eles atacassem as casas, atacassem as pessoas, fizessem mal a alguém, era deixar oferendas de comida perto das portas, assim eles pegariam isso e não atacariam a pessoa. Daí que vem a expressão travessuras ou gostosuras. Surgiu, parece bonitinho, divertido, né? Mas na verdade é a ideia de oferecer comida aos mortos para que ele não cause mal aos vivos. Na Bolívia tem até o Pan de la Muerte, o Pan dos Muertos, né? E outros países hispanos também tem isso. Há toda uma mentalidade mundial que dá ênfase ao culto aos mortos. Será que a Bíblia apoia isso? Será que há base bíblica para esse tipo de comportamento? Nós temos que parar para analisar, parar para pensar. Primeiro ponto, que é importante:
Os mortos não têm como voltar para cá. A Bíblia é muito clara em deixar isso em várias passagens. Hebreus 9:27, aos homens é dado morrer uma vez e vindo isso o juízo. Não tem nada de reencarnação. A reencarnação é um ensino antibíblico, um ensino espírita. A festa das bruxas é uma festa que é focada numa variação do espiritismo. Não é o espiritismo kardecista que nós vemos no Brasil, não é o espiritismo de culto afro que nós vemos no Brasil, mas é um espiritismo. Porque crê na comunicação com mortos, com pessoas mortas. Isso não é possível. Quando nós vemos a narrativa de Lázaro e o rico, fica claro a resposta que Deus dá. Não há comunicação entre esses mundos. Ninguém pode atravessar de um lugar para outro, vir de um lugar para outro. Simplesmente isso não acontece. Achar que isso é possível, na verdade, é estar indo contra a palavra de Deus. Mas o que acontece? Por que havia esse medo? Por que faziam essa oferta? Será que eles não vinham realmente? Não. O que vinha, o que aparecia, entre aspas aqui, o que era manifesto, ou era engano, portanto é mentira, isso não vem de Deus, nem do diabo, ele é o pai da mentira, ou era ação demoníaca. Os demônios não são espíritos de mortos, não é como algumas novelinhas andam colocando que o demônio é aquela pessoa que foi ruim, então ela não. Demônio é um ser que era celestial, se rebelou contra Deus, foi expulso e uniu-se a Satanás, o arqui-inimigo do ser humano da humanidade. Então, se aparece uma coisa sobrenatural, não é um espírito de sua avó, do seu bisavô, não. É um demônio. Ah, mas pastor, é só uma brincadeira, a gente vai lá, brinca, se disfarça, ri, dança, tudo mais. É interessante que há vários relatos do incremento de crimes de vários tipos, exatamente nessa noite, em especial nos Estados Unidos. Vários filmes trataram disso, várias séries trataram disso, várias narrativas trataram disso, de como nessa noite há um incremento de crimes. As pessoas parecem que ficam, entre aspas, tomadas, mas que não é tão entre aspas, e vão e fazem as mais terríveis loucuras, assassinatos, estupros, roubos, depredações e por aí vai. Temos uma grande quantidade de coisas erradas acontecendo. Por quê? Qual a razão disso? As pessoas, é porque elas estão bêbadas? Não, elas ficam bêbadas em outra época. Por exemplo, no carnaval nós temos uma incidência fantástica de estupros, assaltos e gravidezes indesejadas. A gente sabe por quê. Mas na festa do Dia das Bruxas, no Halloween, o que nós temos são crimes violentos. E se essa é uma festa divertida, uma festa que você se fantasia, você vai rir, por que há um incremento então dessa situação? Por que surge então esse aumento de violência? Não é que o inferno abriu suas portas e os demônios saíram. Isso é uma perspectiva errada que alguns têm colocado. Mas eu vou colocar de uma maneira que você possa entender. Se eu estou disposto a brincar com coisas que eu não conheço, coisas que vão contra a palavra de Deus, quem vai se alegrar com isso? Quem vai se satisfazer com isso? É o próprio Satanás e seus anjos caídos. Nós vamos ter então muitas pessoas que vão estar lá brincando, entre aspas, com uma coisa que não deveriam estar, que é o ocultismo. E é claro que elas vão se sentir influenciadas. Ah, mas pastor, eu conheço crente que vai. Eu conheço crente que faz um monte de coisa. Essa não é a questão. A questão é a seguinte: é certo ou errado? Não é certo. Eu já vi até alguns filmes americanos onde igrejas fazem a festa do Dia das Bruxas. Está errado. Chama-se secularização. Chama-se processo de adaptação, adequação ao pecado e ao mal. Queridos, você pode não crer, mas assim como o Senhor Deus existe e é real, a sua palavra é real porque Deus existe. E na palavra de Deus ele fala da existência de Satanás e dos demônios. E deixa muito claro lá em Efésios 1, Efésios 6, por exemplo, a manifestação deles, a ação deles, os ataques deles, como eles agem e interagem. Como eles se manifestam, como se organizam, como atacam. E como o deleite deles está em fazer mal ao ser humano e afastar o ser humano de Deus. Se você vai brincar com eles, eles não vão brincar com você. Eles vão te aprisionar e arrastar. Ah, mas um crente não fica possesso. Eu concordo, um cristão não fica possesso. Mas quem disse que a pessoa que vai fazer essa brincadeira é cristã?
Ela pode ser batizada, ela pode estar na igreja, ela pode cantar, tocar, pregar inclusive. O que não significa que ela seja cristã. Porque se ela fosse de fato cristã, ela não iria querer participar das atividades erradas, das coisas contrárias à palavra de Deus. Então, queridos, eu não vou me delongar, esses vídeos sempre são curtos, a ideia é fazer vídeos curtos. Você pode depois mandar perguntas para mim, eu vou tentar tratar pontualmente. Mas eu quero que você pense nisso. Não brinque com o ocultismo ou com as coisas do oculto. Não brinque com a ideia de reencarnação, espiritismo, comunicação com mortos. Porque isso não é brincadeira, isso é contra a palavra de Deus. Qualquer pessoa que mexe com isso está pedindo para que essas entidades, os demônios, se aproximem dele e o afastem mais e mais de Deus. Pense nisso, um forte amplexo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Daqui do Rincón del Coyote. Abração.